E aí, curtiram essa exposição da Cultura Trip? Então, na sequência da nossa programação agora, a gente vai ter uma troca de ideias com a fotógrafa Bruna Ferreira, da Cultura Trip. Eu me chamo Bruna e vocês acabaram de acompanhar aí a exposição da Cultura Trip, feita especialmente esse ano pro Behring Decipher. Um tanto diferente, mas a gente conseguiu fazer e tornar possível essa ideia, mesmo que digital. Se vocês não assistiram, por favor, voltem à programação, conheçam a exposição. E agora eu vou falar um pouquinho do trabalho da Cultura Trip e um pouco sobre fotografia, especialmente no hip-hop. Esse papo de foto não contém imagens. Por quê? Queria trazer uma ideia de fotografia realmente além do arquivo, sabe? A gente fala muito sobre fotografia, pensando nela do nosso dia a dia, mas às vezes a gente perde um pouco a poética dessa cultura, né? Fotografia é como se fosse uma cultura inteira dentro dela só. E eu queria realmente fazer com que a gente pensasse na fotografia com essa poética. Então, esse workshop, palestra, troca de ideia, pode chamar do que quiser, mais uma troca também para eu me sentir mais à vontade, não queria chamar de palestra, porque já é um nervosismo suficiente estar num palco desse tamanho, com microfone e muitas luzes, e, enfim, e a galera me olhando ali no canto. Mas, realmente ser uma conversa descontraída, mas a gente lembrar, pontuar algumas coisas importantes que eu gostaria de trazer hoje. Então, fotografia, essa palestra, troca de ideia, não sei o que lá, não tem imagens, que a gente vai falar mais de teoria. Dentro de fotografia também, linkando já com a parte do hip-hop, eu me perguntava bastante, a partir do momento que eu decidi que ia fazer fotos, eu já era do meio do hip-hop, já acompanhava a produção dos eventos, enfim, eu me perguntava bastante se eu seria parte disso, com fotografia. E diante dessa dúvida, que é a principal reflexão que eu queria trazer hoje, é que se cabe, dentro da cultura hip-hop, a gente trazer outras linguagens que sejam tão genuínas quanto os 4 elementos oficiais, né? Que a gente fala de hip-hop, 4 elementos e tal, e eu queria realmente permanecer no hip-hop. Na época eu dançava, pintava, mas nada me chamou tanta atenção quanto a fotografia. E quando eu decidi realmente que eu ia fazer isso, me trouxe muito essa dúvida. Se eu continuaria sendo parte, né? Então, isso me incentivou a fazer algumas pesquisas e a conversar com algumas pessoas, buscando essa resposta, né? Fotografia, afinal, é ou não é hip-hop? Faz ou não faz parte, né? Aí, uma das primeiras questões que eu pude levantar para os meus amigos, para o círculo, que, afinal, como eu já fazia parte desse meio, tinha muitos amigos mais velhos, pessoas que, inclusive, o Behring Decipher me possibilitou conhecer, e eu pude perguntar para eles como que eles conheceram o hip-hop, né? E gostaria que vocês também fizessem esse questionamento. Se vocês são, assim como eu, muito jovens na idade, vai ser muito mais fácil, né, responder essa pergunta. Porque a gente já nasceu com muita informação na internet, muita coisa acontecendo. Hoje é tudo muito mais acessível. Não vou dizer que é mais fácil, mas é mais acessível. E aí, a gente pode trocar, complementar essa pergunta. Como quem te ensinou hip-hop soube da existência dele? Como que as pessoas que vieram antes de nós souberam, né, dessa cultura, desse movimento, né, que tem tantas vertentes, enfim, e dentro desses elementos, como que
que ficou claro o que era hip hop? Dentro dessa pesquisa, perguntando isso para as pessoas, e também eu já tinha acesso, quando eu conheci o hip hop, já consegui assistir documentários e ter acesso a livros, enfim, coisas do meio que já estavam prontas, né, para me ensinar. E, por exemplo, tem um documentário que chama Nos Tempos da São Bento, que há muitos relatos sobre o lançamento do Beat Street no Brasil, que foi um grande marco, né, para que uma parcela muito grande de pessoas conhecesse hip hop. A gente tem relatos nesse documentário de pessoas falando que assistiu o filme e foi para casa, não conhecia ninguém relacionado a hip hop. Também tinham as pessoas que foram para fora e trouxeram essas informações para cá. Mas, através do audiovisual de um filme, é que foi possível um fragmento dessa cultura, né? Que o Beat Street ele foi feito para parecer um documentário, mas ele teve uma dose boa de cinema ali, um roteiro com romance, enfim, para que fosse também comercial. E as pessoas que assistiam esse documentário iam para casa treinar um passo que apareceu em 5 segundos do filme, sabe? Às vezes não conheciam ninguém que desse essa informação, mas tiveram acesso através do filme, em primeiro lugar, né? E o filme é uma produção audiovisual, é uma produção de cinema, trazendo hip hop mais acessível para todo mundo. Era uma cultura nova e muitas pessoas conheceram através dele, né? E ainda pegando esse gancho do documentário, vieram livros, vieram outros conteúdos também que fizeram com que o hip hop marcasse o seu lugar no mundo e mostrasse, conseguisse atingir ainda mais pessoas. Esses documentários, além de mostrar para as pessoas a nova moda do momento, que era o movimento hip hop, que veio se consolidando como uma cultura, como os 4 elementos, né? Eles vieram também mostrar como viviam as pessoas daquela época. Então, a fotografia ela não tinha uma missão só informativa, né? Ela trazia a carga cultural do momento, falando de moda. Ela retratava como as pessoas viviam, que o movimento hip-hop já nasceu de uma necessidade gritante de atenção, né? Mostrava, então, como as pessoas se vestiam, mostravam como elas viviam e como tudo isso refletia no que elas faziam, que, no final, era hip-hop, né? Muito antes, na verdade, desse nome acontecer, porque a gente tem relatos, por exemplo, livro da Martha Cooper, Street Play, mostra as crianças antes delas fazerem hip-hop, né? Como elas viviam e aonde elas viviam influenciavam muito para o resultado final. Então, a fotografia tinha já um papel importante antes da gente saber realmente qual era o nome disso, né? Também dentro dessa cena do documentário, a gente pode citar outros materiais que foram muito importantes, como, por exemplo, o livro Subway Art, a Bíblia do Grafite. Foi lançado pela Martha Cooper, se eu não me engano, em 83, 84, mais ou menos a mesma época do Beat Street. Beat Street foi antes, na verdade. E como o Subway Art teve outros livros, Tag Town, além da Martha Cooper, Henry Chalfant, que trouxeram essas fotos para a gente. E assim foi possível entender realmente o que estava se fazendo, né? Mas, além disso, quando a gente cita os documentários, os livros, todo esse material de fotografia e audiovisual, a gente acha que a fotografia, só a fotografia de um marco muito importante tem relevância, né? E eu queria trazer a reflexão justamente do porquê o que a gente vive hoje, aqui, agora, também não é histórico, também não é importante, sabe? A gente não guarda foto para a posterioridade. A gente, no dia a dia, geralmente não faz isso. A foto meio que tem um prazo de validade do Instagram, né? Você posta, uma foto boa você posta, espera ela bombar, esquece, e às vezes o Instagram vai lá e te lembra, olha só, você estava fazendo isso em 2005, sei lá.
E ela tem um prazo de validade muito maior que esse. Na verdade, a foto é uma das poucas coisas que permanecem mais do que a gente, né? Então, você pode comunicar uma coisa, sei lá, mesmo depois de você ter partido, sabe? Acho que isso é um poder muito grande. E, através da fotografia, você consegue firmar isso, né? E a história que veio antes, não é porque ela veio antes que ela não é relevante. Então, a gente precisa entender a fotografia como algo atual, que o que a gente vive hoje também é história, a nossa história, ou a história de um grupo específico, a história de um lugar específico, tudo isso é importante. A gente precisa entender que a fotografia deixa de ser banal para ser histórica, não interessa o tempo quando ela acontece. Entrando nessa era digital, a gente vai falar dessa banalização da fotografia, né? E não é a banalização de tipo, agora todo mundo é fotógrafo. Na real, eu acho da hora que todo mundo seja fotógrafo, porque mostra quanto esse estudo está mais acessível para as pessoas, mostra como equipamentos são muito mais acessíveis, né? E se a gente tivesse isso em 1973, eu acredito que a gente estaria num outro nível de hip-hop, se fosse com essa velocidade de disseminação da informação, das imagens, do entendimento mesmo de tudo que está acontecendo, né? Que hoje ainda a gente estuda hip-hop, a gente busca informação, porque realmente não era tão acessível. Então, agora, eu acredito que essa facilidade só contribua para a cena. Mas a gente fala de banal justamente no sentido de não ter importância, não ser tão relevante, né? E acho que a era digital é um pouco mais difícil a gente manter esse significado que a fotografia tem e a relevância dela, né? Muito importante, e vou repetir, que a gente não mede a relevância das fotografias por marcos históricos. Elas são importantes porque a história que está acontecendo hoje, mesmo que esteja acontecendo hoje, nesse horário, e ela seja muito atual, ela ainda faz parte de uma história. E ela vai ser relevante, se não agora, daqui para frente, ou então agora, nesse momento. As mídias e suas influências. Quando eu decidi que eu ia realmente fazer foto, eu abdiquei de algumas outras coisas que eu fazia, né, para realmente focar nesse ramo novo, né, que era tudo tão era muito novo para mim. E foi difícil assim, tipo, decidir o que eu queria fazer. Que dentro do coletivo da Nest, a gente falava muito sobre fazer a diferença. E dentro desse fazer a diferença, se falava muito em não ser só mais um fazendo algo, e sim ser aquela pessoa fazendo algo. E isso falava sobre identidade, falava sobre propriedade do que você está fazendo e muita vontade de fazer a diferença. Quando eu pesquisava breaking na internet, no Google, aparecia muita coisa sobre grandes eventos. Aparecia, né, os grandes eventos que vocês conhecem. Muita luz, inclusive a gente pode usar o Behringer Decipher. Muita luz, um microfone. Geralmente as fotos desses eventos eram de pessoas fazendo acrobacias, coisas que impressionam, né? Coisas que impressionam pessoas que não conhecem breaking. E era tudo muito, como é que eu posso dizer, muito fantasiado, sabe? Querendo ou não, a estrutura foi posta para que a gente viesse aqui falar e tal. E também não é fantasiada a palavra, mas é muito programado, muito feito para acontecer alguma coisa. E eu ficava pensando que aquilo não era parecido com o hip-hop que eu via todos os dias. Porque o hip-hop que eu via todos os dias era antes do WhatsApp, antes de existir o aplicativo, era a galera se encontrando na praça. Basicamente, se não chovia, a galera estava se encontrando na praça. Era sem ninguém combinar, era alguém pegando um rádio para ir para a praça, pegando um tapete para ir para a praça dançar. E tinha muito erro, as pessoas estavam treinando. E também tinha muito sentimento, porque
depois do treino, pô, a gente vai fazer, sei lá, uma cypher e vai expor, né? Vai ser muito mais vibe, às vezes, do que aquele evento que eu achava na internet. Que eu olhava e dizia, pô, cara, massa, mas isso é super programado, assim, sabe? E eu não via o hip-hop que eu estava vendo nos meus 364 dias, naquele dia do evento, sabe? E por que quando eu pesquisava hip-hop na internet, a referência era só daquele evento? Ele é um dia de 365, saca? Os outros 364 não era aquilo ali que a gente vivia. E eu acredito muito que o hip-hop se mantém pelo que você faz nos outros dias, que não é o evento, né? E dentro dessa cena, pegando todo esse gancho do que eu via na internet e do que eu aprendi dentro do coletivo, eu queria mudar algumas coisas. Eu queria mostrar para as pessoas que a referência de hip-hop que elas deviam ter é esse, justamente, dos 364 dias. Fora do evento, o que as pessoas trocam ideia, o que elas fazem porque elas gostam, o que elas fazem, tipo, o que elas treinam para que seja cada vez melhor, o que move elas nos outros dias, sabe? Além do evento, além do holofote, o evento vai ter, mas eu queria realmente mostrar o hip-hop depois, ou antes, como vocês quiserem entender. A partir do momento que eu descobri e decidi que essa ia ser a minha responsabilidade dentro do hip-hop, eu me senti parte. Depois disso, eu podia estar numa cypher fotografando que eu não precisava fazer uma entrada. Eu já me sentia parte daquilo, sabe? E acho que isso foi um grande divisor de águas. Nessa parte dessa troca de ideia, eu consigo responder para vocês que, com certeza, fotografia é hip-hop. Sabe? E ela é muito mais do sentimento que a gente tá fazendo a foto e entregando aquilo. Você não entrega para uma pessoa específica. Num trampo de foto, você recebe um valor X, você faz o seu trampo, você entrega para quem te contratou, sei lá. Na fotografia de hip hop, mano, o que você faz é para posterioridade, é para as pessoas consumirem, é para qualquer um que se interesse por aquele assunto levar para casa, sabe? Entender aquela mensagem e, tipo, realmente fazer parte da sua vida, sabe? Então, depois de ter feito toda essa reflexão e ter mostrado para vocês um pouco dos estudos e de ter vivido a sensação de ser parte comum dos 4 elementos oficiais e vir para a fotografia, eu consigo concluir que, com certeza, fotografia me fez ser parte. Não só pelo fato de estar ali, mas também por produzir algo para ela, sabe? Acho que tudo é uma troca. Acho que, através da foto, eu pude fazer diferença e pude, a partir daí, me sentir parte. E entender que eu também faço parte, com a minha arte, com a minha fotografia, de um todo. Dito isso, a gente parte para o lançamento do livro, Nossa Casa Cypher Vico. Me sentindo parte, eu consegui querer ainda mais contribuir com a cena hip-hop e mostrar aquele hip-hop que eu falei para vocês que fazia parte do meu dia a dia. E estudando, como eu falei para vocês no Tempos da São Bento, Subway Art, enfim, muito conteúdo relevante do hip-hop, eu consegui ter uma perspectiva de que eu poderia fazer algo tão massa quanto aquilo que eu estudava. Que não era surreal fazer um livro, e eu tinha tudo que eu precisava, basicamente. Eu tinha uma cena acontecendo ao meu redor, eu tinha um pico que estava sendo consolidado como muito importante na cena breaking do Brasil, na cena hip-hop em si, e eu falei, mano, vai ser isso. Pedrinho deu a ideia da gente fazer o livro, e inicialmente eu falei, cara, não é possível, sei lá, não sei, nunca pensei que eu fosse fazer um livro. E não só pela função de, tipo, achar que era uma parada muito grandiosa, né? Pela função de, tipo, pô, eu tenho a possibilidade de produzir algo que me abriu tantas portas de conhecimento, como foi os livros que eu estudava,
como eram uns livros da Martha Cooper, que eu gostava e gosto muito, né? Daí eu falei, cara, beleza, vamos ver se isso acontece. E em 2016, a gente produziu, não lembro se foi 2016, eu escrevi o projeto, mandei, e ele não foi aprovado. E eu fiquei triste, porque eu falei, mano, isso é um ano longe ainda do que eu queria fazer para ontem, né? Foi amadurecendo a ideia, a gente reestruturou o projeto, escreveu ele de novo, olhou, pensou em formas de modernizar, porque, afinal, em 1970 se lançava livros porque o acesso ao audiovisual era mais difícil, né? Então, o livro hoje ele tem toda uma extensão que não é uma versão dele online. É uma extensão do livro online, onde tem extras, onde parte da história se vê através de vídeos, e aí a gente conseguiu colocar vídeos no livro, né? Modernizando um pouco o negócio, sem perder aquele formato histórico, que eu sempre quis que fosse um livro por causa disso, mas também modernizando, né? Trazendo um pouco de 2018 para o livro. A gente passou o projeto, reformulou a ideia, colocou essa coisa do digital, e ele ficou redondo. A gente lançou, passou no Fundo Municipal de Cultura. Eu consegui fazer com que o livro fosse possível e que recebesse um incentivo para isso. Ou seja, a cidade achando relevante que um livro de hip-hop saia da capital do vinho, sabe? Isso foi uma das partes mais bacanas de fazer todo esse processo. Foi um ano de execução e foi literalmente caótico. Foi muito pouco tempo para produzir esse material. Ele tem 115 páginas e ele foi escrito, de verdade, diagramado, 4 dias antes do prazo para entrega. E foi bizarro fazer isso. Por quê? A gente tem a ideia, às vezes, como artistas de hip-hop, mano, se der qualquer coisa para a galera do hip-hop fazer, vai fazer. E eu assumi, basicamente, toda a responsa do livro. Diagramação, escrita, as fotos, os vídeos, a edição, os convites, o lançamento, o rango do lançamento, a bebida do lançamento. E tudo isso, eu fiquei muito pequenininha, porque era muita função e eu queria abraçar o mundo. 4 dias antes de entregar ele para a editora, eu baixei eu comprei um curso na Udemy, um curso de InDesign. Eu não tinha nem o aplicativo, nem o programa instalado no meu computador. Eu instalei, 4 dias eu diagramei o livro. Ele teve problema de impressão, ele foi impresso 3 vezes. Foi quase histórico esse negócio. Mas, mano, quando ele foi possível, quando a gente chegou no dia 10 de novembro de 2018, lançou o livro para a galera, foi tipo, ver... Eu não vou chorar. Porque eu choro em todos os outros vídeos do Better The Cypher. Nesse eu não vou chorar. Mas ver toda a galera se identificando com aquele material foi realmente compensador. E valeu a pena qualquer esforço. Eu passei base, eu não quero chorar. Foi realmente compensador fazer todo aquele trampo, e se fosse 2 vezes mais difícil, teria compensado também. Hoje, sinceramente, eu contrataria uma pessoa, várias pessoas, para fazer muitas partes da produção realmente do livro. Mas ter ele exatamente do jeito que eu queria, pelas minhas mãos, também é algo gratificante. Então, eu entreguei um pedaço de mim para todo mundo da Vico, para todo mundo do hip-hop, para todo mundo que se identifica com a Cypher e com a história das pessoas do livro, para qualquer pessoa que quisesse.
aquele conteúdo, que também se identifica com o hip hop dos 364 dias, que não é o dia do evento, sabe? Então, essa parte foi muito da hora. E, para encerrar, então, eu fiz uma reflexão no começo e, na verdade, gostaria de fazer uma afirmação no final, que é justamente sobre a fotografia ser hip-hop, né? Por causa de tudo isso que eu falei antes, por causa da função do livro, dele ser especial, dele realmente contar uma parte da história das pessoas. E não interessa se ele foi... aliás, não interessa se ele não conta o início da cultura. Como eu falei, as fotografias de hoje, elas são relevantes para a minha história, para a história do Aleph, da Camila, e isso também é importante. A gente precisa aprender a enxergar a fotografia como algo relevante, mesmo ela sendo feita aqui e agora. Porque aqui e agora também é a nossa história. Também a gente escreve e ela também soma, né, num cenário muito maior, que é a cultura hip-hop do seu país e a cultura hip-hop num todo, né? Então, eu queria finalizar afirmando que fotografia é história, fotografia é ser parte da cena, fotografia é hip-hop. Meu nome é Bruna, faço parte do coletivo Nest Panos, e essa é a minha contribuição para a cena hip-hop.